Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Então tá. Sim. Então, irmãs, hoje o que me foi designado a falar com vocês é um discurso que tem o tema Irmãs em Sião, tá? E eu gostei muito desse tema, desse discurso que foi proferido pelo presidente Ehring. Eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dele, mas eu amo demais esse velhinho. Ele é o segundo conselheiro, né, na presidência geral, e eu amo demais o discurso dele, e eu acho que ele tem uma sabedoria muito grande ao falar com as pessoas. E então, para começar, eu vou ler algumas palavras dele, que ele nos fala assim, ó. Minhas amadas irmãs, sinto-me abençoada por falar nessa maravilhosa época da história do mundo, né? E nessa época que ele discursou, né? Que é um discurso da conferência, nós já estávamos em franca pandemia. E aí ele fala assim, né? Que se sentia abençoado por dar essas palavras a todas as irmãs, né? E a cada dia que passa, né? Nós nos aproximamos mais do glorioso momento em que o Salvador Jesus Cristo retornará à Terra novamente, né? Segundo todas as escrituras que a gente tem em nossas mãos, a gente sabe disso, né? Temos certo conhecimento dos eventos terríveis que precederão sua vinda, mas, mesmo assim, nosso coração fica repleto de alegria e de confiança por também sabermos das gloriosas promessas que serão cumpridas antes de seu retorno. Então, assim como nós temos também muitas escrituras, muitas profecias falando de muitas coisas terríveis que acontecerão, nós temos promessas gloriosas para nós no futuro também, né? E ele continua falando assim: como filhas amadas do Pai Celestial e como filhas do Senhor Jesus Cristo em seu reino, vocês terão um papel crucial na extraordinária época em que temos à frente, né? Então, ele fala das mulheres, e isso foi até no discurso das mulheres, o papel importante que a gente tem dentro das nossas famílias, dentro ao ser vizinhos de algumas pessoas, ao ser membros da igreja. Então, a gente tem um papel crucial enquanto mulheres. E ele fala lá assim também: sabemos que o Salvador virá a um povo que está se reunindo e se preparando para viver como o povo da cidade de Enoque. Então, Enoque, né, às vezes, para quem não sabe, o povo de Enoque foi que fundou a cidade de Sião, né? No caso, foi por causa da santidade deles, da união de coração que eles tinham, que se tornou Sião. E aí ele diz, né, que aquele povo era unido na fé em Jesus e havia se tornado completamente a ponto de ser arrebatado ao céu. E às vezes eu paro para pensar e analisar sobre essas questões de ser tão puro ao ponto de ser arrebatado ao céu, né? E eu fico pensando assim, eu acho que eu tenho que trabalhar um bocadinho mais, né? Porque tá ainda faltando bastante, né? E a gente vê que as coisas estão passando, e que a gente já não está tendo mais o tempo em que a gente tinha de ficar esperando ou fazer alguma coisa acontecer. As coisas agora estão acontecendo de maneira muito acelerada, né? E aí ele continua falando assim: aqui está a descrição revelada pelo Senhor do que irá acontecer ao povo de Enoque e do que acontecerá nessa última dispensação da plenitude dos tempos. Então, ele faz um panorama agora a respeito das coisas que estão acontecendo, tanto na atualidade, que ainda vão acontecer antes da volta de Cristo, né? E aí ele mostra lá, né? Chegará o dia em que a terra descansará, mas antes desse dia, os céus escurecerão e o véu de trevas cobrirá a terra, e os céus tremerão, assim como a terra, e haverá grande tribulação entre os filhos dos homens. Mas meu povo eu preservarei. Então, mesmo que ele fale a respeito de muitas transformações e muitas coisas terríveis ainda que estão por acontecer, ele fala que os filhos dele ele preservará. E aí, nesse meio dessas coisas todas que estão ocorrendo, a gente vê que são muitas coisas de desastres naturais, né? Pragas que sobrevirão aos habitantes da terra, né? E aí tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Como você se sente com respeito a todos esses acontecimentos, né? A todas as coisas que estão ocorrendo ao nosso redor? Quem quiser falar, pode falar.
Quais são os seus sentimentos? Bom, eu acho assim que realmente a gente está vivendo os últimos dias. E realmente o Senhor, ele está voltando. E que nós, como membros da igreja, como discípulos de Cristo, nós temos que abrir as nossas bocas e levar o evangelho para todas as pessoas, independente de quem quer que seja. Todos merecem ouvir, todos têm oportunidade. Mesmo porque o Senhor, ele vai cobrar da gente isso, quando a gente passar o véu, ou quando ele retornar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, trabalhar agora com afinco, né? Enquanto, como diz, está branco, né? Então, tem que colher. Vamos lá. Né? Ô, Beth, me adiciona aí no Zoom, porque eu vou ver aqui pelo celular as pessoas que estão falando, se eu não consigo ver, porque minha tela está aberta. Se eu tirar, ela não vai ficar aberta assim do jeito que está. Faz favor, me adiciona a segunda vez aí. Aí, beleza. Então, galera, como esses sentimentos, o que eu penso também a respeito de todas essas coisas, né? Às vezes a gente é muito grata ao Senhor, porque lembra quando os profetas falam a respeito dessa época, do tempo em que nós estamos vivendo, quando eles falam que viram o nosso tempo, né? E que logo depois viria um dia gloriosos. Então, quando eu penso a respeito de todas as coisas ruins que estão acontecendo, o meu sentimento é de que também o Salvador está mais próximo de nós, né? E ele está chegando mais pertinho da gente, e a gente chegando mais pertinho dele. Nós sabemos que todas essas coisas terão que acontecer. Peraí. Um momento. É que deu o microfone aqui, porque eu liguei o outro, gente. Peraí que eu vou tirar o som. Pronto, acho que agora deu certo. Isso. Aí, deu certo. Então, o meu sentimento, na verdade, é de gratidão por todas essas coisas que estão acontecendo. Eu sei que o Senhor está mais próximo, né? E, ao mesmo tempo, esses acontecimentos também fazem com que eu perceba que eu preciso melhorar cada vez mais. Que talvez a minha preparação ainda não esteja 100% da maneira como o Senhor gostaria. Então, eu preciso melhorar. Eu preciso ter essa noção de que as coisas estão acontecendo justamente para que cada um de nós possa fazer uma auto-reavaliação do tipo de vida que a gente está levando, né? O Senhor não obriga ninguém a fazer nada, mas nós temos que nos comprometer com a causa que nós estamos vivendo, que é a causa de Cristo, né? Então, essas coisas me fazem pensar bastante nisso. Alguém mais quer falar? Então, eu concordo com todas vocês, né? Que eu sei, né, que é o fim dos tempos mesmo, né? Nós estamos passando, né, por provações, por lutas, né? Doenças. Então, eu creio, né, que nós temos que a cada dia se preparar, né, para ficar mais firme, né, na presença do nosso Pai. Às vezes não é fácil, né? Vem assim provações para que a gente tenta assim ter ódio das pessoas, às vezes sem motivo nenhum, entendeu? Então, muitas Verdade. coisas têm acontecendo, mas eu sou muito grata, né, por ele, que até agora ele tem me dado saúde, ele tem me levantado, me dado sabedoria, né, para estar aqui buscando a presença do nosso Pai. Porque não é fácil, né, a gente que somos filha do nosso Pai Celestial, que buscamos a presença dele, a gente passa, né, por muita luta, principalmente quem está na frente de um trabalho também, né, que é bem doloroso nesses dias, né? Então, eu só tenho só a agradecer, né, por eu estar de pé, buscando a presença dele. Eu acho que só isso eu tenho para falar. Beleza, obrigada, Marinaldo. Mais alguém quer comentar? Não.
Bom, então a gente vai dando sequência aqui. Então tá. Então ele continua falando lá no discurso dele. Em retidão enviarei dos céus e verdade farei brotar da terra para prestar um testemunho do meu unigênito, de sua ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. E retidão e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos do quatro cantos da terra, em um lugar que prepararei, uma cidade santa, para que meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo da minha vinda. Pois ali estará meu tabernáculo, chamar-se-á Sião, uma nova Jerusalém. Então, nós temos a promessa aqui de uma nova Jerusalém que será erguida, onde o Senhor reunirá todos os seus santos e aqueles desejosos realmente de fazer todas as coisas que Cristo pede para que eles façam, né? Então, eu fico pensando, até coloquei essa imagem assim, né, representando uma cidade santa, né? Imagina como será viver num lugar desse, onde todos nós compartilharemos das mesmas crenças, dos mesmos princípios, né? Um lugar de paz, um lugar que ansiamos por estar lá, né? Então, isso daqui é para todos aqueles que estão realmente tentando se conectar ao Senhor, tentando fazer as coisas. Ele está falando aqui, perfeição? Não, perfeição não. Ele quer apenas que você faça tudo aquilo que tiver ao seu alcance, né? Ele não está pedindo para que a gente seja mais do que o nosso alcance, mas tudo que tiver dentro da nossa capacidade de fazer para alcançar a vir a ser, né? E esperar e ansiar pela vinda dele, né? Que após essa Sião ser estabelecida, a gente sabe que o Senhor voltará para a terra e reinará durante os 1000 anos, né? Alguém tem algum comentário? Vou passar. Então tá, então nós temos lá as promessas do Senhor. E o Senhor disse a Enoque, então irás com toda a tua cidade e encontrá-los lá, e recebê-lo-emos em nosso seio, e eles ver-nos-ão, e debruçar-nos-emos sobre seu colo, e ele debruçar-se-ão sobre os nossos ombros, e beijaremos um ao outro, e lá será a minha morada, e será Sião, a qual sairá dentre todas as criações minhas, e pelo espaço de 1000 anos a terra descansará. Nossa, olha, quando eu escuto essa promessa assim, é uma coisa muito gloriosa, né? Porque a gente sabe que é perfeito, é uma coisa que o Senhor vai estar lá, vamos estar presentes junto com Jesus Cristo, trabalhando mais com afinco na obra dele, né? E ver esses dias, eu acho que é como os antepassados olhavam para trás e viam isso no futuro, é uma coisa assim grandiosa e surpreendente. Mesmo a despeito de tudo que a gente está passando, ele nos mostra isso daí para que a gente tenha alento, para que a gente consiga seguir em frente, né? Não importa se quer vivos ou mortos, o importante é o que a gente está fazendo para seguir Jesus Cristo. Eu acho que essa é a palavra ideal, né? Alguém quer fazer algum comentário? Às vezes eu fico muito ansiosa para chegar logo esse dia, né, de ver o Senhor, de poder estar com Ele, de estar com todo mundo junto, sabe? Então eu me sinto assim ansiosa. Eu quero que aconteça logo todas as coisas para que o Senhor venha logo. Então eu fico assim numa ansiedade terrível e isso não é bom, ficar ansioso desse jeito. Não mesmo. Mais alguém? Tá, vou passar. Bom, a minha ansiedade é que eu esteja bem até chegar. Beth? A gente vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa, que a gente tem que se agarrar a esse fio, essa fé que a gente tem para continuar firme. Porque, querendo ou não, as coisas lá fora nos pegam, né? Chega até a gente. E se a gente não estiver nutrindo e sempre lembrando das coisas boas que nós vamos receber, se a gente conseguir passar por essa terra aqui e não desistir, a gente tem um pouco de esperança, né? A nossa fé nos fortalece, porque senão a gente cai. A gente cai feio. Isso aí. Então, gente, aí nós temos esse próximo slide que fala assim, nas palavras dele, né? Irmãs, vocês, suas filhas, suas netas e as mulheres que vocês criaram serão
fundamentais para a criação dessa sociedade de pessoas que se associarão gloriosamente com o Salvador. Vocês serão uma força essencial para a coligação de Israel e para a criação de um povo de Sião, que viverá em paz na Nova Jerusalém. Quando eu li isso daqui que ele falou, isso daqui vem passando de geração a geração. São mulheres que resolveram tomar sobre si o nome de Cristo e, a partir delas, suas filhas, suas netas e toda a sua descendência, não falando só para mulheres, mas os homens também, serão de uma certa forma tocados pelo exemplo dessas mulheres, né? E isso daqui é que vai fazer um povo de Sião, né? E nós já tivemos várias Siões, nós já tivemos a Sião de Enoque, nós já tivemos um povo de Sião quando fala no livro de Mórmon, após a vinda de Cristo também. Então, quando eu vejo essas coisas aqui, aí isso dá esperança de que é possível. Quando o Enoque estava aqui, ele vivia em meio a muitos conflitos também. A terra não era totalmente pacífica. Eles conseguiram criar uma cidade pura e santa. E cabe a nós também trabalhar para que isso aconteça, né? Trabalhar com essas futuras gerações para que isso seja uma realidade no futuro. Por mais difícil que esteja a situação hoje, nos dias atuais, por mais complicado que seja instruir filhos a buscar o Salvador, a escolher o Salvador entre o mundo, está um pouco sobre nós essa responsabilidade de conduzir e guiar eles por esse caminho, né? Então, eu fiquei muito tocada quando eu vi essas palavras aqui dele, né, referenciando a nós quanto mulheres. Então, uma das nossas principais participações está aqui. Uma das chaves é esta daqui. Então, vamos lá, gente. Então, por meio de seus profetas, o Senhor fez uma promessa a vocês. Nos primeiros dias da Sociedade de Socorro, o profeta Joseph Smith disse às irmãs: se viverem de modo a estar à altura de seus privilégios, não se poderá impedir que os anjos lhe façam companhia. Olha como é poderoso isso daqui que ele fala, né, para as mulheres. Foi Joseph falando para a reunião, nas reuniões das mulheres, quando foi instituída a Sociedade de Socorro. Se viverem de modo a estar à altura de seus privilégios, não se poderá impedir que os anjos lhe façam companhia. Imagina como é maravilhoso o potencial, né, que encontra dentro de cada uma de nós, né? E nós, nesse momento, apesar de todas as dificuldades, nós estamos sendo preparadas para isso, para essa finalidade, né? Para que tenhamos a companhia dos anjos ao nosso redor. E a história mostra que isso já aconteceu e vai tornar a acontecer novamente, né? Alguém quer falar? Vou estar aberto meu microfone, vou falar. Olha, aproveita, Beth. A gente, quando a gente pensa em anjo, a gente pensa em anjo de asinha descendo do céu, né? Mas não é esse tipo de anjo. Anjos é qualquer ser humano que pode ser um anjo na nossa vida. O Senhor usa anjos, os daqui da terra mesmo, porque é mais viável. Não que ele não possa mandar enviar um anjo para a gente, mas ele quer que nós nos tornamos anjos para os outros. Porque ele não pede as nossas mãos emprestadas, ele não pede o que a gente faça por ele. Então, que possamos acreditar em anjos, porque a gente pode ter visita de anjos mesmo. Quando a gente está num sufoco e aparece aquela irmã, aquele né, por sacerdócio na casa da gente, e nos ajuda, sem a gente falar nada para ninguém, isso é um sinal que o Senhor mandou um anjo para nos ajudar. Então, a importância dos anjos é muito real. Ele manda anjos nos ajudar de uma maneira ou de outra. Até um estranho que a gente nunca viu na vida, às vezes vem e nos faz alguma coisa que, tipo, eu estava precisando. Como Verdade. É que... Né? Então, temos que acreditar em anjos, sim. Anjos, ele manda anjos e a gente tem a companhia de anjos. E aí eu faço... Desculpa, Beth. E daí eu faço até um link também para lembrar as irmãs de como o Senhor está observando o que a gente faz. Lembra lá que a gente esteve estudando, acho que os capítulos 17, 18, 19, lá de Doutrina e Convênio, e acho que no livro Santos que fala, se eu não me engano, a respeito de quando a mulher do Whitmer, né? É Whitmer que chama?
e ela recebe a visita de Moroni, e Moroni mostra para ela as placas de ouro. Eu não, até então, quando eu li isso daí, que eu fui prestar atenção que olha o privilégio que uma mulher teve. Antes que se tivesse as testemunhas do livro de Mórmon, uma mulher viu as placas de ouro. Filha, baixa o balão. Viu as placas de Abaixa ouro. o balão. Quão interessante é para nós, enquanto mulheres, saber que o Senhor está observando a gente. Ele está mostrando para a gente e dizendo apenas assim, tenham fé. É difícil, mas vai dar certo no final, né? Então, eu fiquei muito maravilhada com essas coisas assim que a gente vai vendo ao longo do tempo e vai estudando. E uma coisa é, irmãs, a gente só tem conhecimento conforme a gente busca. Se eu não buscar por mim mesma, não começar a estudar, eu nunca vou saber, tá? O Senhor está disposto a te ensinar, mas se você não estiver disposto a buscar, não vai acontecer. Eu vou passar aqui um pouquinho. Então, aí nós temos aí uma coisa que o presidente Gordon B. Hinckley disse. Ele falou assim, irmãs, vocês não estão em posição secundária, ou seja, vocês não estão em segundo plano. No plano de felicidade e bem-estar do Pai Celestial para seus filhos. Vocês são uma parte absolutamente essencial desse plano. Sem vocês, o plano não funcionaria. Sem vocês, o programa inteiro seria frustrado. Cada uma de vocês é uma filha de Deus investida de um direito divino inato. Então, o Senhor não faz acepção de nós quanto mulheres. Nós somos equiparados aos homens, nós somos filhas do Senhor e Ele tem um amor profundo por nós, né? Ele não nos deixa em segundo plano. Ele mostra que a gente está lá e que Ele está de olho em todo o nosso sofrimento, em todas as nossas angústias, em todas as coisas que nós passamos. Alguém quer falar alguma coisa? Aproveita. Não, eu vou passar, que aí eu vou ganhando tempo. Eu tenho certeza que o Pai Celestial, Jesus Cristo, ele tem um amor muito, muito grande por todas as mulheres. Tanto que ele já nos deu o sacerdócio quando nascemos, já nascemos com ele, né? Então, esse é um grande amor do Salvador. E sempre que a gente está nas provações da vida, quando a gente está doente, quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente pode sentir o amor do Salvador por nós, pode sentir que ele realmente nos carrega no colo nessa hora e nos alenta e nos dá consolo, seja como você falou, através de uma palavra, de um irmão que fala para gente, seja através de uma pessoa, através de uma escritura, mas sempre a gente tem a resposta desse amor tão grandioso que ele tem por cada um de nós, seus filhos. Isso mesmo. E aí nós temos também a palavra do nosso profeta, óbvio que não podia faltar, né? Então, o nosso profeta atual, o presidente Russell M. Nelson, fez uma descrição do papel que vocês, no caso nós mulheres, exercemos em preparação para a vinda do Salvador. Ele disse assim, seria impossível medir a influência das mulheres, não apenas sobre a família, mas também na igreja do Senhor, como esposas, mães e avós, como irmãs e tias, como professoras e líderes, especialmente exemplares e leais defensoras da fé. Isso tem acontecido em todas as dispensações do Evangelho desde os dias de Adão e Eva. No entanto, as mulheres dessa dispensação serão diferentes das mulheres de qualquer outra anterior, pois cada dispensação é singular. E essa distinção traz consigo privilégios e responsabilidades. Essa dispensação é singular pelo fato de que o Senhor nos guiará a fim de nos prepararmos para sermos como a cidade de Enoque. Por meio de seus apóstolos e profetas, ele descreveu o que essa transformação implicaria para o povo de Sião. Então, nós somos temos o privilégio de ser mulheres, de estar vivendo nos últimos dias. E isso vai fazer a diferença entre outras mulheres, porque nós temos a obrigação de preparar as próximas gerações para ser o Sião, os puros de coração. Então, ver o quanto o nosso trabalho é imenso e enorme, né? Então, pessoal, continuando, aí nós temos também o elder Bruce R. McConkie, que ele ensinou o seguinte: Enoque viveu em uma época de perversidade e maldade, de escuridão e rebelião. Eram dias de guerra e desolação, dias que culminaram na purificação
da terra por água. Então, nessa época, o que aconteceu? Nós tivemos o dilúvio, né? Todo mundo conhece a história do dilúvio, nós tivemos o dilúvio. E toda a terra foi varrida e toda a terra foi limpa, porque não tinha mais pessoas boas o suficientes dentro da terra. A terra estava em completa maldade, né? E Enoque, no entanto, foi fiel, mesmo em meio a toda a tribulação que ele vivia, mesmo em meio a tudo de ruim que acontecia, ele foi fiel. E ele viu o Senhor e falou com ele face a face, como um homem fala com outro. Então, isso está lá em Moisés 7,4, tá? E aí ele continua falando, o Senhor o enviou para clamar arrependimento ao mundo e comissionou para batizar em nome do Pai e do Filho, que é cheio de graça, verdade e do Espírito Santo, para prestar testemunho do Pai e do Filho. Então, a gente sempre vê que o Senhor, antes de mandar alguma destruição ou fazer alguma coisa, ele sempre vai chamar as pessoas... Paula, Oi. não é Enoque, não, é Noé. Então, mandou Noé, eu errei ali. E sempre o que eu quero mais importante frisar é o seguinte, que sempre ele vai chamar alguém para pregar as pessoas, para que traga essas pessoas de volta ao Senhor, para que eles tenham uma chance de se recuperar, de se regenerar e voltar para a presença do Senhor. Nunca o Senhor vai chegar e falar assim, vocês estão muito mal, vou destruir todo mundo. Pá! Não, não funciona assim, né? O Senhor ele tem um coração muito grande por todos os seus filhos. Imagina nós, né? Que amamos os nossos filhos. Se de repente um deles se perdesse e não tivesse a chance de poder voltar, como que a gente se sentiria, né? Então, por isso eu fico observando e vendo essas atitudes que o Senhor tem para conosco, né? E o quanto eu sou grata por ele fazer essas coisas, né? E aí nós temos lá, Enoque fez convênio, não sei se eu troquei aqui também, tá? Enoque fez convênios e reuniu uma congregação de verdadeiros crentes, todos os quais se tornaram tão fiéis que o Senhor veio habitar com seu povo, e eles vieram em retidão, e foram abençoados do alto. E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e de vontade, e viviam em retidão, e não havia pobre entre eles. Eu acho que ali realmente aí o Senhor é quando ele tem aquela compaixão enorme assim pelas pessoas, que de uma maneira tão grande e mostra o amor do Salvador também, né? Porque por mais que a gente seja tão imperfeito, tão infiel e esteja fazendo tantas coisas erradas, ele ainda está de braços abertos para nos receber e para nos auxiliar em todas as coisas da nossa vida, né? E eu fico pensando tanto a respeito dessas coisas, né? Que às vezes a gente é tão incompreensível com as pessoas, tão fácil de se irritar com as pessoas, e o Senhor está ali. O Senhor sofre agravos, o Senhor sofre injúrias. Às vezes as pessoas viram a costa de tal maneira para ele que nem sequer acredita que ele existe, e ele está ali sempre de braço aberto. Então, eu fico bastante grata pelo esse amor do Salvador, por esse exemplo que ele mostra para a gente, né? E eu gostaria de saber de vocês, né? O que isso pode estar influenciando na vida de vocês, né? Quanto a essas questões do amor do Pai Celestial por nós. Alguém quer falar? Eu ia falar. A gente tem que aprender com ele como fazer isso. Porque o modo que ele nos deu como mulher para a gente aprender isso foi através dos nossos filhos. Porque esse amor incondicional que ele tem, a gente tem com nossos filhos. Mesmo ele fazendo as coisas erradas, a gente vai lá, ajuda a resolver. Quando não, a gente deixa eles quebrarem a cara para eles aprenderem, mas ali torcendo que eles não se machuquem. E mesmo assim, às vezes, eles saem com cada coisa para a gente que magoa. Né? Verdade. Mas a gente termina perdoando, porque a gente ama eles incondicional. Então, acho que através dos filhos, a gente vê, acho que um pouquinho, o que nosso pai tem por nós. Porque, querendo ou não, às vezes a gente faz coisas erradas que magoa ele. A gente pode, na hora, achar que não, né? Que a gente está com toda a razão e que estou certa. Mas a gente magoa ele muito. E a gente magoa muito mais ainda quando a gente vê que a gente fez errado e não tenta melhorar ou pedir perdão pelos nossos erros.
quando ele vê que o nosso orgulho é tão grande que a gente acaba não querendo retroceder, porque é vergonhoso, porque é feio, né? Eu dar o braço a torcer. Então, eu acho que a gente tem que aprender com ele, sim, muito ainda. A gente está só gatinhando ainda nessa vida, a gente tem que aprender. Aprender a perdoar, aprender a pedir perdão e se reconciliar com ele sempre. Eu não sei se eu falei demais até. Imagina, Beth. Então, né? Eu acho que o amor do Pai Celestial é tão grande por nós, e de Jesus Cristo, que ele fala para nós nos arrependermos. Nos arrependermos sempre. Sempre ele está disposto a perdoar toda vez que nós nos arrependermos. Então, esse amor dele é imensurável. Não tem como, não tem ninguém que seja como o amor dele. É o amor mais puro e sublime que existe. É o amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo por todos os nossos filhos. Tá. Só para fazer uma correção. Ali em Moisés 7:11 é Enoque mesmo, tá? Que foi pregar o evangelho, tá? Isso se encontra lá em Pérola de Grande Valor, que fala que o Senhor o enviou para pregar ao povo arrependimento também, tá? Só que alguns aceitou, que foi o que formou a cidade de Sião, e muitos outros não aceitaram. E aí depois nós temos Noé, enfim, um monte de outros profetas. E aí, continuando, aí nós temos a Sião, né? Que a gente sabe que Sião foi arrebatada e levada aos céus. Isso aqui é uma mera ilustração, tá, gente? A gente não sabe como foi feito, tal. A gente sabe que Sião está com o Senhor. Onde ela está, não foi nos revelado ainda, tá bom? Então, mas a nossa preparação tem que vir de nos preparar para se igualar com essa Sião, né? Para nos tornarmos um povo santo, um povo uno de coração, como eles foram, né? Nós temos um exemplo. Então, após o Senhor ter nomeado o seu povo Sião, as escrituras relatam que Enoque edificou uma cidade que foi chamada Cidade Santa, sim, Sião. E sua Sião foi arrebatada ao céu, onde Deus a recebeu em seu próprio seio. E que daí em diante se começou a dizer, Sião fugiu. Então, isso se encontra também em Pérola de Grande Valor, lá em Moisés. Essa mesma Sião foi arrebatada ao céu e retornará, né? Quando o Senhor trouxer novamente Sião e seus habitantes se juntarão à nova Jerusalém, que então será estabelecida. Então, a gente vai ter uma junção dessas Siões aí, desses povos que realmente buscam ao Senhor. E aí nós temos lá, ele continua falando no discurso dele, né? Ele fala assim, se o passado é algo preparatório, então o passado, a gente tem que ver ele como algo que nos prepara para o futuro. No momento da vinda do Salvador, as filhas que estiverem profundamente comprometidas com os convênios que fizeram com Deus, representarão mais da metade das pessoas que estarão preparadas para recebê-lo. Olha só como isso é importante saber. Nós seremos mais da metade da população. Mulheres, nós seremos. Então, a nossa influência para com o mundo é muito grande mesmo, para recebê-lo quando ele vier, né? Então, mas, a despeito dos números, sua contribuição em criar união entre as pessoas que estarão preparadas para essa Sião representará muito mais do que essa metade. Então, a nossa força, todo o nosso desejo, toda a nossa vontade de servir ao Senhor, tudo vai refletir nessa Sião. Então, isso será muito mais do que esse número contado, mais da metade. Então, a força da mulher hoje em dia não, e sempre foi, né, para o Senhor, é algo precioso demais da conta, né? Somos nós que criamos filhos, somos nós que educamos filhos, somos nós que criamos a próxima geração. Então, nós vamos estar muito, muito ligada com o pessoal, com a nova Sião que está por ser erguida, né? E aí ele continua falando lá, está em nossas mãos, falta um S, tá, gente? Fazer a diferença. Então, ele diz, aprendi por experiência própria que as filhas do Pai Celestial têm um dom de apaziguar contendas e promover retidão com amor, que elas têm por Deus e com amor a Deus que elas despertam nas pessoas a quem servem. Então, dentro do discurso dele, ele cita exemplo, né, de onde ele passou, onde ele viveu, onde ele fala assim, observei minha mãe e aquelas irmãs se amarem e apoiarem-se e cuidarem uma das outras incansavelmente. Aí ele cita outro exemplo.
aquecerem o coração de cada pessoa recém-chegada e de cada conversa. Contendas, né, no caso, que mais de uma vez foram resolvidas por mulheres amorosas e misericordiosas que ajudavam a abrandar o coração. E aí eu peço nesse momento para que vocês tenham uma reflexão a respeito disso, né? E se vocês ouviram outro exemplo de outras pessoas em que se encaixam nesses exemplos, se vocês quiserem citar, podem citar agora. Será muito bom. Exemplos de pessoas que fizeram algum tipo dessas coisas aqui. Quem quiser compartilhar, fica à vontade. Não precisa citar nomes, tá? Pode só contar a história. Eu vou contar uma história que não sei se encaixa aqui, mas ela é bem vista. Em tempo de contendas, né? Eu era nova, morava ainda no Rio Grande, e eu estava afastada e voltava para a igreja. E sempre via zum, né? Ah, aquela mulher é assim, aquela, né? Sempre falando mal da tal mulher. De tão falando mal daquela mulher, que eu comecei a não gostar da mulher. De tanto que falava. Ah, tá, passou. E eu tinha os 2 filhos pequenos. E aquela tal mulher veio ser presidente da Sociedade Socorro. E agora? Como é que eu vou olhar para a cara da mulher se de tanto falar eu não gosto da mulher? Ah, mas fui, né? Era só eu e as crianças que iam, o demais não me acompanhava também. E essa mulher se aproximou de mim, sabe, de uma tal maneira que me cativou. E eu, né, aí que não que eu dava bola para as mulheres falavam, né, que eu entrava no assunto, mas aquilo fica no ouvido da gente e vai, né? Essa mulher foi uma das mulheres mais importantes para mim. Na época que eu precisava, ela estava ali. Foi a que mais me deu força. Na época, comecei a chorar. A Michelle vai dizer, ô chorona. Na época, eu não era casada ainda no civil, então já sabe como é que era a minha dificuldade, né? Ela prontamente me apoiou em tudo. E me lembro até hoje que quando nós resolvemos a fazer o casamento civil, ela me deu um presente, simples. Mas eu guardava esse presente há muito tempo. Então, deixa eu tomar um golinho. Tá bom. Senão eu engasgo e não falo. E desde aí, eu nunca mais dei ouvido à fofoca. Porque me disse, tá, né? Palavras vão ao vento. E eu aprendi que depois delas saírem, você não consegue trazer mais elas. Verdade. E eu tenho sempre o problema de dizer, e eu sempre digo, né? Se não pode falar nada de bom, não fala nada de ruim. Melhor. É melhor não falar do que falar e se arrepender. E os anos que eu vivi também com as irmãs diferentes, me cativou, me ensinou. Hoje eu tenho essa cara feia aqui, mas não é de braveza, tá? É porque aí o tempo faz o seu papel. Mas eu aprendi muito nesse mundo, literalmente. Então, a gente tem que aprender a observar e dar apoio às pessoas. Como ela disse, amar incondicional. A gente tem que ver a bondade da pessoa, não a maldade. Porque se fosse por esse lado, então, o que Cristo faria por nós? Se ele fosse ver toda a maldade que a gente faz. Não é?
Então tá, acho que eu consigo falar. Foi muito bom, Beth, foi muito bom. Gostei muito de você ter compartilhado isso com a gente. Então, aquelas que às vezes não falaram, às vezes com vergonha e tal, mas observem esses exemplos, que a gente sempre vai encontrar exemplo de pessoas que estão nos apoiando, de pessoas que nos aquecem o coração, de pessoas que são misericordiosas, amorosas, brandas de coração. E se a gente ainda não é desta maneira, que possamos nos arrepender e que possamos começar a colocar em prática essas virtudes, porque essas virtudes vão nos levar para Sião, tá? E aí nós temos lá, irmãs, continuando ele falando, vocês receberam a bênção de serem filhas de Deus, com dons especiais. Cada uma de vocês tem um dom. Não falem que não tem, porque vocês têm. Vocês trouxeram consigo para a vida mortal a capacidade espiritual de nutrir outras pessoas e de elevá-las em direção ao amor e à pureza que as qualificarão para viverem juntas na sociedade de Sião. Não é por acaso que a Sociedade de Socorro, a primeira organização da igreja destinada especificamente para as filhas do Pai Celestial, tem como lema a caridade nunca falha, tá? Então, nós somos pessoas capacitadas, não se ponham para baixo, vocês são mulheres nobres, são eleitas, são filhas do Senhor, que têm dons maravilhosos, umas mais, outras menos, mas cada dom que a gente tem, a gente vai ser cobrado por ele por não utilizar em benefício das nossas irmãs, das nossas famílias, dos nossos amigos, das pessoas que nos rodeiam. Eles são dados para que a gente eleve essas pessoas espiritualmente, tá? Então, pensem nisso, ponderem a respeito disso, né? Nós temos um emblema lindo da Sociedade de Socorro, e ele tem bem grande lá escrito, né? A caridade nunca falha. Lembre-se disso, a caridade é o amor que o Salvador compartilha conosco, e nós temos que compartilhar com as outras pessoas. E aí nós temos aqui, ó, o propósito da Sociedade de Socorro. A caridade é o puro amor de Cristo, a fé que vocês têm nele e todos os efeitos de sua expiação infinita que as qualificarão, além daqueles a quem vocês amam e servem, para a sublime dádiva de viver na tão esperada e prometida sociabilidade que é Sião. Nesse local vocês serão irmãs em Sião, amadas individualmente pelo Salvador e por aqueles a quem vocês abençoaram, tá? Então, olha a promessa maravilhosa que o Senhor nos faz, né? Então, lembre-se sempre disso, a caridade é o amor de Cristo, é o amor do Salvador por nós. E aí, ele termina testificando para vocês. Testifico que vocês são habitantes do reino de Deus na terra. Vocês são filhas de um amoroso Pai Celestial que as enviou ao mundo com dons singulares que vocês prometeram usar para abençoar outras pessoas. Nós prometemos, irmãs. Prometo-lhes que o Senhor as conduzirá pela mão, por meio do Espírito Santo, e ele irá adiante de vocês, à medida que o ajudarem a preparar seu povo para que se tornem sua prometida Sião. Então, nós temos obrigações com o Senhor. Lembrem-se, irmãs, o Senhor as conhece, o Senhor sabe de suas dificuldades, sabe o quanto são capazes, vocês são capazes, e as amam profundamente e individualmente. Isso é muito particular. Ele não ama só coletivamente, mas individualmente, cada uma do jeito que você é. Perfeita ou não, com defeitos ou não, ele ama você. Isso é incondicional, tá? E nessa aula eu presto meu testemunho dessas verdades, de que sentir esse amor profundo do Pai Celestial é a coisa melhor que a gente tem na vida da gente. Saber que ele anseia muito para que nós chegamos a esse ponto de Sião, de unos de coração. E eu presto meu testemunho de que ele vive, ele orienta, e os profetas dessa igreja, os líderes dessa igreja, para nos abençoarem, para nos motivarem a permanecermos firmes, inamovíveis, até que ele volte e conclua o seu trabalho aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.